E aí, como é que vai? Tudo bem? Hoje nesse vídeo vou falar dos 7 conceitos sobre criptografia que você precisa saber para começar a estudar esse assunto. O primeiro deles é o que é criptografia em si. Criptografia vem do grego cryptos, isso que significa escondido, e graphein, que significa escrita. Ou seja, é o estudo dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser transformada de uma forma original para uma outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas pelo seu destinatário, que vai ser o detentor de uma chave secreta. Ora, a criptografia está em tudo em nossas vidas, desde uma ligação telefônica, uma troca de mensagens por WhatsApp e também na troca de e-mails, enfim, de todas as trocas de informações de hoje. Inclusive, provavelmente, esse vídeo que você está vendo nesse momento tem uma chance de estar sendo transmitido por meio de um canal criptografado. O segundo princípio trata-se de como a criptografia está relacionada com a segurança cibernética. Bom, a criptografia, na verdade a segurança cibernética, ela se baseia em 3 princípios, o da disponibilidade, da integridade e da confidencialidade. E a criptografia, ela, sozinha, ela está, sem uma outra técnica, ela está intimamente ligada ao princípio da confidencialidade. Ou seja, a criptografia por si só, ela está muito ligada a prover esse princípio para a troca de informações. Perfeito? Aplicada com outras técnicas também, a criptografia consegue prover integridade, de que o conteúdo das mensagens não foi alterado, e a gente vai estudar muito quanto a isso aí, a autenticidade e ao não repúdio também. Okay? O terceiro conceito trata do que é texto claro, cifrado e chave. Texto claro significa se trata da mensagem original, os dados originais que precisam ser criptografados. O texto cifrado vai ser a mensagem ou dado que foi embaralhado, produzido como resultado desse processo de criptografia. E a chave é uma informação utilizada para proteger o processo de criptografia. Em cifras simétricas, que a gente vai estudar depois, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ela é conhecida apenas pela origem e pelo destino. Isso é necessário para conseguir o sigilo. O quarto conceito é o que são cifras simétricas. Cifra, na verdade, ele é o algoritmo que realiza a transformação do texto claro para obter o texto cifrado utilizando a chave. E a cifra simétrica, ela vai utilizar a mesma chave para encriptar e para decriptar. Ou seja, aqui eu tenho um diagrama esquemático que eu busquei do Stalins, do livro referência, nos livros referência sobre o assunto, onde eu tenho aqui um texto em claro, aqui pode ser um texto, pode ser uma mensagem, pode ser uma ligação de voz, que ela passa por um algoritmo de criptografia ou de encriptação. E para passar, ele utiliza tanto esse texto quanto também uma informação que eu chamei de chave. Após passar por essa cifra, por esse algoritmo, esse texto cifrado aqui ele pode ser transmitido por um canal não seguro, de forma com que apenas quem tiver essa mesma chave vai conseguir passar de novo pelo algoritmo de decriptação, que é o inverso desse algoritmo de encriptação, e vai obter novamente esse mesmo texto que tinha sido utilizado no início. Perfeito? Ou seja, numa cifra simétrica, esse é o esquema tradicional. O mesmo algoritmo, ele é utilizado de forma inversa, mas com a mesma chave na criptografia e na decriptação ou na decriptografia. As cifras simétricas, a primeira que se tem registro é a cifra de César. É uma cifra bem simples, mas que foi utilizada e que a ideia dela só foi quebrada e demonstrada como quebrar essa cifra depois de 800 anos
né? Ela foi muito usada para fins militares durante muitos séculos. E essas cifras simétricas, de forma geral, elas se baseiam em operações de substituição, que nada mais é do que trocar um caractere ou um conjunto de caracteres por um caractere ou conjuntos de caracteres. Ou seja, trocar. De forma simples, eu poderia dizer que é trocar uma letra A, por exemplo, por uma letra E. Ou seja, eu vou, na verdade, fazer uma substituição de símbolos um por outro. Na transposição, é uma operação onde eu troco a ordem desses caracteres. Então, ao juntar a substituição e a transposição, eu tenho um produto, em que a maioria das cifras simétricas modernas, se você ir a fundo, você vai ver que na prática são um conjunto muito grande de cifras de operações de substituição e operações de transposição, ou seja, nada mais é do que trocar um símbolo por outro e também mudar a ordem dos símbolos. Ok? Matematicamente, essas operações são conhecidas dessa forma. Ou seja, o texto cifrado, que eu estou chamando de Y, ele é o resultado de uma operação de criptografar ou de encrypt, utilizando a chave K e um texto claro X. Para obter o texto claro novamente, eu vou ter que decriptografar, ou seja, utilizando a mesma chave e o texto que estava cifrado. Ok? Também tenho as cifras assimétricas. A cifra assimétrica também é conhecida como a cifra ou a chave de público, o algoritmo de chave pública, vai usar uma chave para criptografar e outra para decriptar. Ok? Aqui tem um esquemático de como é o esquemático clássico desse tipo de cifra, onde aqui eu tenho um texto claro e ele vai passar por um algoritmo. Mas esse algoritmo usa uma chave. Se eu sou o Bob e quero falar com a Alice, então eu vou utilizar para criptografar a chave pública da Alice. Veja que eu tenho aqui um anel, um chaveiro com várias chaves. Mas se eu quero transmitir essa mensagem para a Alice, eu vou utilizar a chave pública. Pública porque todos conhecem a chave de Alice. Uma vez passei pelo algoritmo, o texto cifrado é transmitido. E ao chegar em Alice, para obter novamente o texto claro, ela vai utilizar a chave privada dela, que é a chave que está relacionada com essa chave pública e que ninguém conhece, só Alice conhece. Então, só ela consegue obter novamente esse texto claro a partir desse texto criptografado. Ok? O próximo conceito é a criptoanálise. A criptoanálise é o estudo de métodos e princípios para decifrar um texto cifrado sem conhecer a chave. E o objetivo não é só decifrar, mas conhecer a chave. Aqui tem um esquemático clássico, onde eu tenho aqui uma origem de uma mensagem, que ela vai passar por um algoritmo de encriptação, como nós vimos agora há pouco. E aí, ela vai ser transmitida por um canal não seguro, e aí um algoritmo de decriptação vai obter novamente a mensagem. Veja, o criptoanalista é alguém que está aqui escutando esse canal, teve acesso a essa mensagem criptografada, e ele está utilizando métodos e técnicas para obter novamente o texto claro e também a chave. Veja que aqui eu estou falando de um algoritmo simétrico. A mesma chave está sendo utilizada para criptografar e para decriptografar. No caso da cifra de chave pública, as chaves são diferentes. Agora, isso enseja que eu preciso ter um canal seguro para poder, para a Alice ou para o Bob, mandar essa chave para o outro lado, para que o outro lado consiga decriptar ou descriptografar sem que o criptoanalista tenha acesso a essa chave. Ok?
E aí, nessas questões de criptoanálise ou da própria força da criptografia, a gente classifica os algoritmos em duas classes. Os algoritmos que são incondicionalmente seguros, ou seja, não adianta o esforço que eu vou fazer ou a técnica que eu empregue, eu nunca vou conseguir ter de novo o texto claro. Né? Isso é provado matematicamente. Tá? Então, não importa quanto tempo o oponente tenha, é impossível que ele decodifique o texto cifrado simplesmente porque a informação não está lá. Tá? E quando vocês estudarem as chaves, as cifras de chave única, são esse tipo de algoritmo. Né? Mas a maioria dos algoritmos, eles na verdade são os algoritmos computacionalmente seguros. Porque, dado recursos computacionais limitados, por exemplo, o tempo necessário para a quebra do algoritmo é maior do que a idade do universo, por exemplo, a cifra não pode ser quebrada por dois motivos. Ou porque o custo para quebrar a cifra é superior ao valor da informação que está codificada, o tempo, né, exigido para quebrar a cifra é superior do que o tempo de vida útil da informação. Quando eu atendo esses requisitos, eu tenho uma cifra que é computacionalmente segura. As cifras que nós utilizamos no dia a dia, em geral, elas são computacionalmente seguras. Quando se fala, por exemplo, de que o computador quântico ele vai tornar inseguro a criptografia, ela recai justamente aí. Porque hoje os computadores que nós temos, o tempo que ele leva para tentar as possibilidades ou fazer a criptoanálise, ele é muito grande em relação ao custo para quebrar a cifra ou o tempo de vida útil da informação. Mas como o computador quântico ele tem um poder de processamento muito grande, uma vez que se obtenha, eu vou diminuir tanto o custo quanto o tempo para poder quebrar essa cifra. Ok? Aqui também eu tenho uma outra forma de quebrar a cifra, que é a força bruta. Né? Eu não vou usar as técnicas, estudar o algoritmo ou como ele é formado, para poder tentar identificar formas de como ele foi feita a criptografia. Mas eu vou simplesmente testar todas as possibilidades para a chave de criptografia. Né? Porque sempre, na verdade, é possível tentar todas as chaves. Que é, na prática, o ataque mais básico e é proporcional ao tamanho da chave. Mas uma coisa interessante nesse tipo de ataque que você precisa levar em consideração que o atacante reconheça quando ele acertou, né, o texto em claro. Por exemplo, se for um texto em japonês que está criptografado, ou em chinês, se aquilo passar por mim, né, eu não vou conseguir identificar, por exemplo, o que é chinês ou japonês. Né, eu não vou saber. Lógico, os algoritmos vão, mas isso é isso é um requisito para conseguir fazer força bruta. Né? Eu preciso ter certeza que quando eu acertei, eu realmente acertei. Essa tabela aqui ela é interessante para ver como que cresce exponencialmente o tempo necessário para a quebra do algoritmo à medida que o tamanho da chave aumenta, ele fique grande. Por exemplo, aqui com 32 bits, né, com 32 bits eu tenho, na verdade, 2 elevado a 32 possibilidades para a chave, o que me dá 4,3 vezes 10 a 9 alternativas. Pode parecer um número grande, mas se eu tiver um tempo para quebra de uma decriptação por microsegundo, isso aqui eu vou quebrar em 35,8 minutos. Agora, se eu tiver 1 milhão de computadores trabalhando ao mesmo tempo nesse mesmo ritmo, essa cifra ela é quebrada em 2,15 milissegundos. E veja, essa questão de ter 1 milhão de computadores trabalhando em conjunto, isso é uma alternativa muito viável hoje para os hackers, né? Porque a gente sabe que eles têm exércitos que conseguem trabalhar por conta deles. Né? Aí aqui eu tenho também
aumentando o tamanho da chave, veja que se eu aumentar de 32 para 56 bits, que 56 bits é o tamanho da chave do algoritmo 10, que a gente vai estudar ele, eu terei aqui 2 elevado a 56, né, de possibilidades de chaves, o que me leva nesse tamanho, nesse número aqui, que me faz que para decriptar, ou seja, eu saí aqui de 35 minutos e vou para 1142 anos. Se eu tiver 1 milhão de computadores, eu caio para 10 horas. Então, se você perceber aqui, à medida que eu aumento o tamanho da chave, vou dobrando, né, isso aqui não vai dobrar também o tempo vai crescer de forma exponencial. Tá? Isso é uma grande vantagem. Né? Hoje, o algoritmo que é bem utilizado é o de 256 bits, que é o AES. Então, os valores de criptografia, eles são muito maiores do tempo, ok? O último conceito é o esteganografia, que é uma técnica alternativa que ela vai esconder a existência da mensagem. Algumas técnicas de esteganografia eram utilizadas classicamente, como a marcação do caractere. Eu tenho um exemplo aqui, um texto, né, onde eu vou marcando os caracteres aqui, de certa forma ou de outra, ou perfurando, ou fazendo algum tipo de marcação qualquer, onde eu consigo marcar e montar uma mensagem, né, remontando e indo apenas nesses caracteres aqui. Né, ou por marcação, perfuração, também tintas invisíveis ou fita corretiva da máquina de escrever também. Né? E uma questão clássica aqui. Hoje a esteganografia moderna ela existe, né? Também é comum e é possível esconder a mensagem utilizando, por exemplo, os bits menos significativos dos frames num CD de música ou numa imagem, por exemplo. Né? Eu pego o bit menos significativo de cada pixel, altero só ele, e com isso eu vou prover pequenas alterações na imagem que praticamente não são perceptíveis, e eu vou conseguir guardar uma mensagem dentro desse arquivo, sem estar necessariamente criptografado. Existem vários softwares que conseguem, que estão disponíveis aí, para fazer esse tipo de esconder esse tipo de mensagem por esteganografia. E cuidado que vários deles também, né, trazem alguns vírus juntos também. Né? Tem algum problema, né, um grande overhead para incluir uma quantidade muito baixa de bits, né, ou seja, numa imagem, se eu for pegar só o bit menos significativo de cada pixel, por exemplo, eu precisaria de cada pixel vai conseguir armazenar só um bit. Né? Então, torna-se difícil. Mas eu tenho uma grande vantagem, porque a criptografia vai sinalizar o tráfego como importante ou secreto. Né? E pode identificar o emissor, o receptor, como alguém que tem algo a esconder. Ok, pessoal? Então, aqui estão as referências do que eu abordei hoje. E muito obrigado, a gente vê numa outra possibilidade.